O livro de Gênesis 37, e do verso 1 em diante, vai narrar a história de um homem chamado José. José do Egito, filho de Jacó com Raquel. Jacó é o homem que teve seu nome mudado depois de ter lutado com o anjo do Senhor, tendo ele prevalecido. E era José, o filho amado de Jacó, que agora tem o nome por Israel, depois de ter vencido na batalha com o anjo, dizendo: não te deixo, não te largo, até que me abençoe. E nesse dia, o nome de Jacó foi mudado para Israel. José tinha 17 anos, quando apacentava o rebanho de seu pai com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai Israel. Muito bem. E sempre José trazia más notícias de seus irmãos a seu pai Israel. E aí no verso 3, você pode acompanhar comigo. Que José, ele sempre trazia algumas notícias de seus irmãos ao seu pai. Era como o dedo duro dos irmãos. Na sua família tem isso, irmãos? Tem um irmãozinho que é o dedo duro? Ó mãe, ó pai, ó o fulano fez isso, fez aquilo. Então José, ele fazia meio que isso. Era meio que o dedo duro dos irmãos. Os irmãos aprontavam, aí ele falava. Então, ora, Israel, ele amava José mais que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez Israel uma túnica para José, com mangas compridas e coloridas, deu ele a José. Isso fez com que seus irmãos odiassem ainda mais a José. E aqui começa a grande perseguição na vida de José. O pai ama esse filho de uma forma especial, porque era o filho, fruto da velhice. E ele começa a tratar esse filho um pouco diferente, dá a esse filho uma túnica com mangas grandes, compridas, faz ela colorida, dá a esse filho. E ele tinha outros filhos de outras mulheres. Naquela época a cultura era assim, então quanto mais rico, mais poderoso, o homem podia ter várias mulheres. E Israel tinha outras mulheres. E ele, ao fazer isso, ele começa a evidenciar esse filho chamado José, que agora é rejeitado por conta de ciúmes pelos seus irmãos. Os seus irmãos já não falavam com ele mais pacificamente. E isso está no verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então imagine no meio de uma casa onde o filho mais moço, ele vai viver em constante briga e confronto com seus irmãos, porque o seu pai o tinha como um filho especial, como um filho querido, filho da velhice, como diz o texto. E aí, para completar, então, para piorar as coisas, José tem um sonho. Fala com seu irmão aí, José tem um sonho. E o tema da mensagem de hoje é, coloca para mim novamente aqui, combustível para ficar de pé. Nós vamos aprender com a história de José, qual é esse combustível para que a gente possa nesse tempo permanecer de pé. José teve um sonho, diz aí o seu irmão, José teve um sonho. Bom, existem sonhos, irmãos, que são gerados por nossas emoções. E esses sonhos que são gerados por nossas emoções, eles vêm para nos cansar. São sonhos que são desejos da carne. Então a gente precisa ter um cuidado de já aprender hoje, que alguns sonhos que são gerados por nossas emoções são os anseios da carne. Então se você deseja muita coisa, trabalhou muito em prol de alguma coisa, é bem possível que durante aquela semana, alguns dias, você vai sonhar com aquilo. Às vezes quando a gente perde alguém, eu na minha vida, por conta de algumas perdas, eu sonhei com as pessoas amadas.
que eu perdi. Por quê? Por sentir a falta e a necessidade de estar com aquela pessoa, ouvir a voz, aí isso gerava sonhos. Alguns sonhos são os anseios da carne, e alguns sonhos, eles vão ser para cansar, segundo as suas emoções. Agora, existe outro tipo de sonhos, que são chamados de sonhos espirituais, os sonhos da revelação. Já esses sonhos, eles são para direcionar a nossa vida e nos mostrar alguma coisa sobre o nosso futuro, é para nos posicionar. E geralmente esse tipo de sonho, a gente não esquece. Eu me lembro de um sonho que eu tive na minha infância. Eu me lembro de sonhos que eu tive na minha adolescência. Eu me lembro de algumas visões dadas quando criança. E por que não esqueço? Porque são fruto de revelações que foram como posicionamento para me manter de pé, para me dar um direcionamento, um norte. Então o Senhor faz isso com seus escolhidos. Pergunta a pessoa aí, você tem sonhos espirituais? Então a gente precisa já entender que existe já uma batalha. Qual é a batalha? Se você vive muito num plano natural, esse plano superficial, é bem possível que você vai ter alguns sonhos que vai cansar você, que vai fadigar você e não vai gerar fruto algum. Pelo contrário, vai abater você no lado espiritual. Agora, quando você tem sonhos espirituais, é porque você está feliz, contente, está no direcionamento, buscando a palavra, lendo a palavra. Eu já me deparei com pessoas que toda vez vai conversar, pastor, eu tive um sonho terrível, e o sonho fez isso, e era demônio para lá, demônio para cá. Eu falei, meu Deus, mas só sonha com demônio, nunca sonha com o céu, gente. Só dá demônio no sonho dele. Ele falou, vida endemoniada. Mas não é esquisito o negócio? Então, porque ele só vive atribulado, é uma pessoa atribulada de alma. E como nós tratamos de alma, nós tratamos de corpo, nós tratamos de espírito, é necessário nessa manhã entender que os sonhos são fundamentais, mas precisa saber o que você está alimentando dentro do seu ser. Amém? Então, sonhos que são espirituais, você não esquece, porque são posicionamento de Deus, direcionamento para um futuro melhor no Senhor. Então, José tinha sonhos reveladores sobre um futuro, que aos olhos dos seus irmãos era impossível. Aos olhos dos irmãos de José, era impossível José viver tamanha grandeza do sonho que ele revelara aos seus irmãos. E como não bastasse José falar de sonhos, ele teve ainda um outro sonho. E aí está no verso 9 do capítulo 37 de Gênesis. Teve ainda outro sonho, e referiu-se aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, os repreendeu seu pai, dizendo, que sonho é esse que disseste? Acaso vamos, eu e tua mãe e teus irmãos, inclinar-se perante ti em terra? Até mesmo o pai, Israel, o pai de José, ficou admirado com tamanha grandeza desse sonho que esse filho tão novo, tão moço, expressou à sua família. Então sonhos espirituais, eles vão gerar impacto na nossa vida. São coisas grandes que Deus está direcionando, dizendo assim, é possível viver. Agora eu imagino, como é que a gente consegue sonhar coisas boas, se a mente está perturbada? Não consegue. Para sonhar coisas boas, para viver sonhos, você precisa viver em paz. E a Bíblia fala, seguir a paz com todos, e a santificação, porque sem a tal, ninguém verá a Deus. Então você precisa seguir paz, procurar, perseguir a paz, ser um agente de Deus, que promove paz em relacionamento com pessoas. Nós precisamos gerar isso na nossa vida, viver isso, evidenciar que você é uma pessoa, quem vem lá é um homem de Deus, quem vem lá é um homem de paz, quem vem lá, um servo do Senhor. Ou você é aquele que quando passa na rua, vem aquele 7, não é o D7 não, cadê o D7? Sumiu o D7, não, aquele 7-1, não quer, não foge dessa pessoa, só vive enrolado, vai te pedir alguma coisa, não
seja esse tipo de pessoa. Então nós precisamos entender que o nosso comportamento, a nossa vida, ela requer de nós um posicionamento. Viver aqui requer um posicionamento. Para aquilo que nós estamos sendo chamados para viver no Senhor e para gerar a nossa volta, requer um posicionamento nosso. E precisamos saber nesse dia, hoje, o dia em que nos fez o Senhor, e nos alegrar com os feitos dele na nossa vida, com o tempo de provação que nós estamos trilhando, porque a provação é para construir em mim e você algo melhor, algo superior. Então nós precisamos entender que a vida que nós temos aqui é para algo melhor. Nós estamos passando por processos, e a vida é feita por processos, eu já falo isso sempre aqui. E a gente precisa entender na história de José, que esse jovem, tão sonhador, tão feliz com a vida, porque tinha o amor de seus pais, tinha um carinho do pai e da mãe, e o ciúme de seus irmãos. Olha que José fala, hein? O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Isso aborrece os seus irmãos mais ainda, a ponto de gerar ciúmes. Gerou ciúme tamanho, que eles começam a destratar José, e não tem mais aquela conversa pacífica entre irmãos, não tem aquela troca entre conselhos e amizade, vamos sair junto, vamos embora fazer alguma coisa junto, não tem aquilo. José era o cara destacado, era o queridinho do papai, era o caguete da família, aquele que fica caguetando os outros, então ele já era mal visto pelos seus irmãos. Pois bem, certa vez seus irmãos foram cuidar e apacentar das ovelhas do rebanho de seu pai na cidade de Siquém, distante de Hebrom, onde ali José estava juntamente com seu pai. E no verso 13 em diante vai dizer que Israel chama José e envia ele para saber a notícia de seus irmãos, envia ele a Siquém, onde estavam seus irmãos apacentando ovelhas. E José, sempre pronto a obedecer e a cumprir todo o propósito do seu pai, ou seja, aquele filho que é obediente. Filho bom, irmãos, é aquele que é obediente. Então quando Israel chama José, ele prontamente diz a narrativa do texto, que ele diz: eis-me aqui, pai. E o pai fala: vai a Siquém e vai saber notícia de seus irmãos, como estão, como é que está o rebanho, como é que estão os nossos negócios, como é que estão as coisas. Então aquilo que o pai estava instruindo a José, a ser um homem de negócio, a ser um homem compromissado, a ser um homem que tinha um caminho de retidão. Vai lá, vê como é que estão os nossos negócios, vê como é que está o nosso rebanho, vê como é que estão as coisas, vê como é que estão seus irmãos, vê como é que estão as necessidades, e traz para mim informações, porque eu preciso saber como estão as minhas coisas. Estão pegando a mensagem? Da mesma forma, o Pai Celestial tem o zelo por mim e por você, e quer saber como estão os negócios dele na nossa vida espiritual, como estão as coisas acontecendo na nossa vida espiritual, como nós vamos se mover daqui por diante, tudo aquilo que o Senhor confiou na nossa mão, o que nós estamos fazendo hoje no tempo presente. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sempre pronto a obedecer, a dizer: eis-me aqui, sai José, pronto para atender o pedido e o chamado do pai. E ele vai, e eu posso ver nas entrelinhas aqui, irmãos, a inocência de um jovem que sai para ir colher notícia dos seus irmãos, que não estão no lugar que deveriam ficar, que era em Siquém. Por isso que o pai precisava de José, para toda hora olhar os irmãos, porque os irmãos eram aqueles que davam sempre pernada no pai. O pai dizia que faz aqui e faz acolá. Tem filhos assim, irmãos. Tem filhos assim, que o pai dá uma direção, que o pai mostra o caminho, mas o filho quer dar aquele pulinho. Não, vou ali, papai, não precisa saber disso não. Cuidado, um pulo pode ser fatal. Cuidado. Que você pode enganar o pai terreno, mas o pai celestial não tem como fugir dele. Seus olhos são como chama de fogo.
Jonas tentou se esconder e nas profundezas do mar, no ventre de um grande peixe, ali Deus o viu e atendeu a oração dele, em conflito, se arrependendo, dizendo: Senhor, eu vou fazer a tua vontade daqui por diante. E o grande peixe vomita ele na praia onde ele deveria pregar. O que a gente aprende? Filho, volta o caminho. Então talvez algum filho do Senhor está perdido em suas decisões, precisa hoje, nessa manhã, voltar ao caminho, voltar ao percurso. Deus chamou você para trilhar um caminho de decisão. Esse ano é o ano de decisão para essa igreja. Esse ano é o ano de decisão para o povo de Deus espalhado na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo a inocência de José ao sair de casa, da presença do seu pai, e saber notícia dos seus irmãos. Mas quando vai ele no caminho, chega em Siquém e não vê ninguém. Cadê os irmãos? Cadê os rebanhos do pai? Não está lá. O texto vai dizer que ele caminha errante pelo caminho, como errante, não é porque ele estava errado, não, porque ele está procurando alguma coisa que não sabe onde está, que deveria saber, porque a ordem foi ficar em Siquém cuidando das ovelhas. Mas aí os filhos acharam que tinha um pasto melhor. É sempre assim, a gente acha que pasto melhor é o do vizinho, é o do outro. Eita! E tu tem coisa boa e fica olhando para o lado. É culto da família, né? Deus te dá coisa boa e você quer olhar para a vida do outro. Não, mas o do outro parece que é melhor que o meu. Ei, Deus te deu. Cuida. Investe. Tá ruim é porque tu não investe. Investe. Eu vi uma pregação do pastor Silmar dizendo assim: mulher boa é mulher cara. Lembra disso, filha? A gente assistiu isso junto. Homem bom é homem caro também. Então mulher também invista no seu marido. E marido invista em sua mulher. Jovens, invistam nos seus relacionamentos. Vocês precisam valorizar quem vocês são. Infelizmente nessa geração, nesse tempo, infelizmente, as pessoas se entregam a troco de nada. As pessoas se entregam a troco de nada. Eu vou falar algo aqui que eu dou para a família. Estou falando para a família, é necessário. E aqui eu saio um pouquinho do corpo do sermão, mas eu já vou voltar para dar esse direcionamento. Deus deu coisas boas para os seus filhos, mas seus filhos não têm valorizado. Tem homens e mulheres se perdendo por conta de paixões carnais. E o que mais Satanás está tentando é as pessoas se autopromover e se achar suficiente. Eu sou autossuficiente, eu posso entrar e sair da igreja a hora que eu quiser. Eu tenho domínio sobre minhas emoções. Você não tem nada. Você está blefando com o inimigo. Você não sabe que Satanás é Satanás, é diabo. Ele tentou Jesus no deserto. O texto vai dizer lá em Mateus que ele pega Jesus e leva no alto monte. De novo ele pega Jesus e leva em cima do templo. E ele fala para Jesus fazer um monte de coisa errada. Aí você acha que você é o bambambam. Você acha que você pode lutar? Não, eu sou do sapatinho de fogo. Eu sou nascido no círculo de oração e eu vou fazer e acontecer. Vai nada. Não consegue nem jejuar direito. Nem chega cedo para a oficina de oração. Que poder, que língua. Ah, meu Deus do céu. Jesus, segura a minha língua. Tu não vem para a oficina de oração, sala de oração. Tu não participa direito. Aí é cheio do poder. Tu é cheio de convicção achando que sabe. E é alvo fácil de Satanás. E o que o Senhor está falando com isso? Ei, filhos, aprendam, acordem. É tempo de se posicionar para algo grande que está por vir. Mas só vai receber quem permanece firme, com as suas mãos estendidas, olhando firmemente para o alto. O alto, onde vem nosso socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Firmeza no propósito, entendendo aquilo que nós estamos sendo feito aqui. E eu volto a dizer, estamos entregando, nossos filhos estão entregando fácil para o mundo aquilo que não deveria entregar. O que é isso, pastor? Hoje é cafona olhar para uma menina e dizer: tu é virgem, glória a Deus. Não, para um jovem,
Casar virgem hoje é cafona. Não é cafona não, irmão, é questão de princípio. Se você carrega a sua virgindade até hoje, parabéns pela sua vida. Eu aplaudo você, parabéns pela sua vida. Não quero ofender quem se perdeu, não é isso que se trata, mas se trata de valores, a gente precisa valorizar. Por isso que os órgãos sexuais são internos, fica escondido. Por isso, órgãos sexuais estão guardados. Alguém está aqui à vista com os órgãos sexuais? Alguém sai de casa mostrando seus órgãos sexuais? A depravação é tamanha no mundo que as pessoas estão andando assim hoje lá fora. É uma vida mais de prazer e satisfação carnal do que uma vida de discernimento espiritual. Se a gente precisa cobrir a vergonha para andar no meio da sociedade, é porque isso é um princípio. Você precisa zelar pelo que você tem e não entregar de mão beijada. Não entrega de mão beijada aquilo que você tem de valor. Eu estava conversando ontem com uma jovem, dizendo para ela assim: você é tão valorizada por Deus. E no meio da conversa eu pude sentir, olhar nos olhos e dizer para ela assim: eu vejo em você o amor de Deus em sua vida. E eu sei o quanto Ele te ama. Deus me permitiu sentir o amor dEle pelaquela jovem. E eu disse: você é a menina dos olhos dEle. E Ele te ama tanto. E você não pode descer ao nível que o mundo quer que você desça. A gente precisa entender isso. Então, homens, mulheres, não desçam o nível. Não se perca nos seus relacionamentos. Namore com decência. Quer conhecer pessoas? Conheçam com decência. Como? Da forma antiga, meu irmão. Eu fui quase um Jacó. Eu fiquei 6 anos namorando essa bênção aqui, a Raquel, irmãos. E aí o meu sogro, Deuclemi, ficava: não dou. Eu falo: vai me dar. Ele: não dou, vai me dar. Não dá. Eu peguei. É minha. E mês que vem, para honra e glória do meu Senhor, 23 anos de casado. Sabe o que é isso, meu irmão? 23 anos de casado, tu beijando essa mesma boquinha até que a morte nos separe. Eu casei virgem. Ela também, com 25 anos, meus amigos falaram assim: tu é boiola. Eu falei: tá repreendido, rapaz, eu gosto de mulher. Eu gosto, é que eu quero fazer direito. Meus pais da igreja, os pais dela da igreja. Eu vou honrar a casa do homem, rapaz. O homem já está com dificuldade de entregar. Aí eu vou chegar lá, eu vou honrar, rapaz, fazer direitinho. Minha família já era pobre. Já falavam que a nossa família não ia dar em nada, né, Dionei? A gente estava conversando sobre isso. Ah lá, os filhos da irmã Alice: vai dar em nada isso daí. Não vão dar em nada. E a gente está aqui vivo. Ninguém deu para bandido. Ninguém deu errado. Está todo mundo aí. Pobre, irmão, mas digno. Então, mantenha os bons costumes, os princípios. Mantenha isso aí, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena resistir, perseverar. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Bendito seja o nome do meu Senhor Jesus e Salvador. Deixa eu voltar para José aqui, meu Deus. Oh, Jesus. Eu vejo a inocência de um jovem sonhador que amava a vida, alegre, amava a sua família, recebia o amor de seu pai. E mesmo sendo ignorado pelos seus irmãos, vai ele no caminho procurar seus irmãos. E aí um homem diz assim: o que você está fazendo? O que você está procurando? Estou procurando meus irmãos e o rebanho de meu pai. Não estão aqui? Estão em Dotã. Porque eu ouvi um deles dizer: vamos a Dotã. Então ele sai do cenário onde era para ficar em Siquém, vão para outro lugar, porque acharam que ali tinham pastos melhores. Muito bem.
O sonhador, quando está à distância, procurando seus irmãos, embora seus irmãos o ignorassem, não o tratassem bem, está indo José de encontro aos seus irmãos. E os seus irmãos, quando vê por conta da roupa que o pai havia confeccionado para ele, colorida, de mangas longas, e está ele pelo caminho, estou indo ver meus irmãos, procurando, cadê eles? Cadê as ovelhas do pai? Cadê? Aí, os irmãos estão lá. E os irmãos de longe estão olhando. Miserável. Aí vem o sonhador. Aí vem o filhinho do papai. E essa ação eu não quero levar a pessoa física, eu quero levar a pessoa espiritual. Assim são os demônios agindo contra a vida dos filhos de Deus. Quando você está todo saltitante, alegre, feliz na sua caminhada com o Senhor, Satanás com seus demônios fica assim: ah lá o filhinho de Deus lá, ah lá, eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com esse sonhador, eu tenho que fazer alguma coisa para destruir, eu preciso paralisar ele, olha lá como ele vem brilhando. E é você, crente, porque encontrou Jesus e reconhece ele como seu único e suficiente Salvador, feliz da vida porque um dia tu andava errante, e agora você achou o caminho, agora você tem paternidade, agora você sabe que você é filho. Aí você está todo feliz, eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu tenho família, eu sei que meu pai me ama. O importante é o quê? Meu pai me ama. E os outros? Eu não quero saber, eu sei que meu pai me ama. Aí eu dou amor, porque se meu pai me ama, eu tenho amor. Aí vai ele dar amor para quem não amava ele. Pegou? E é o que está faltando hoje. E a gente precisa trabalhar dentro disso. E eu oro para que o Espírito do Senhor nos batize com o seu amor. Uma unção de amor venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, sobre os nossos filhos. Para que a gente possa permanecer, mantendo os bons costumes. Aleluia. José não sabia que seus irmãos conspiravam contra ele. Lá vem o sonhador, disse seus irmãos, verso 19 narra sobre isso. No verso 20 vai dizer: vinde pois e matemos e lhe lancemos numa dessas cisternas, que havia muitas cisternas ali, quase não sai. E eles falaram assim: vamos matar ele e jogar aí. E vamos dizer para o pai lá que um animal selvagem comeu ele, devorou ele. E vamos ver, olha só, essa parte, vamos ver em que vai dar todos esses sonhos. O mal quando vem é para paralisar, é para acabar mesmo. Satanás não vai brincar de ser diabo comigo e com você. O problema é que nós brincamos de ser crente. O problema todo é que nós brincamos de ser filho. Nós somos chamados de filhos de Deus, povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, ovelhas do Senhor, ungidos, amados. Nós somos chamados de tudo isso. Só que a gente parece que não considera. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos. O sangue derramado na cruz de Calvário foi por todos. Só a Marcha e o... Eu vou dar mais uma chance. O sangue derramado na cruz foi derramado por todos. Entenda isso. A situação presente quer que você não entenda. Porque se eu não entender que eu sou amado por Deus e sou um filho de Deus, logo eu já vivo complexo de inferioridade. Então quer dizer que bom mesmo é só os crentes. E é isso que às vezes as pessoas lá fora têm a imagem da igreja, que a igreja é santarrona, que a igreja são os tal, ainda mais a comunhão rara, que tem a faixa lá, curados para curar. Essa igreja, não meu irmão, peraí, se tem alguém aqui nessa manhã que não entende o que é isso, a faixa lá dizendo curados para curar, quer dizer que nós fomos tratados em nossas emoções em um determinado momento da nossa vida. Não quer dizer que a gente é a última bolacha do pacote, mas quer dizer que nós somos curados em nossas emoções, estamos prontos para te dizer, nós achamos o caminho. Isso é ser um curado para curar. Então o mundo lá fora tem uma forma de mostrar e diz assim, eles acham um tal. Já tem a discriminação, mas a igreja ela é composta de homens e mulheres que reconhecem a sua deficiência, que reconhecem que não somos
Nós não estamos ainda na nossa totalidade de santidade e perfeição, mas nesse corpo, na unidade, é aqui, um olhando para o outro, é um vivendo comunhão com o outro, é a gente se aperfeiçoando com o defeito do outro. Nós vamos alcançar a salvação das nossas almas. Então a gente aprende um com o outro. Então aqui não é o lugar dos super santos, não. O dia que você estiver pronto, meu Senhor vem e te leva, como fez com Elias, como fez com Enoque. Enoque andava tanto com Deus que não se viu mais falar de Enoque na Bíblia. Deus, para si o arrebatou. É disso que se trata. Então quando você estiver pronto, o Senhor vem. Mas não veio ainda, é porque tem muita coisa para fazer. Ou a missão precisa ser terminada na sua vida, ou você precisa entrar no processo de aperfeiçoamento para concluir o seu bom combate. Amém, igreja? Muito bem. O fato de José poder sonhar, isso incomodava quem não sonha, ou seja, quem não tem nada para sonhar. Talvez o fato de você ser um sonhador, sempre ter uma revelação, sempre ter um sonho na sua família, ou no meio do corpo de Cristo, onde você está, no meio da sua casa, entre os seus, o fato de você ser uma pessoa que sonha coisas grandes, coisas boas, incomoda quem não sonha nada, ou quem não tem nada para sonhar. Quem não tem nada para sonhar? Os atribulados, é os inconstantes, os que não estão decididos, os que vivem a indecisão. Eu acredito que nessa manhã você não se enquadra nisso aqui, mas você se enquadra na pessoa que está decidida. E eu quero até acreditar nisso, porque o Espírito te trouxe aqui e te fez decidir numa manhã de domingo a vir para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Então você já é um filho de Deus, chamado por Ele para ver algo novo. Agora o que a gente precisa fazer é o quê? É continuar decidindo a viver algo novo, decidindo a viver coisas novas, decidindo a crescer no Senhor, na graça, no conhecimento, conforme a palavra nos instrui. Amém, irmãos? Veja, irmãos, como pode José suportar e ficar de pé ou permanecer firme com pessoas da sua própria linhagem querendo o mal contra si, conspirando contra ele, tentando contra a sua própria vida. Que combustível esse homem podia ter para se manter de pé? Que combustível José pode ter em meio ao cenário que eu já narrei para vocês até agora, onde os da própria casa conspiram contra ele, querem o matar? Como se manter de pé? A história vai dizer que quando ele chega aos seus irmãos, eles tomam ele, tiram logo que a túnica, aquilo que identificava que era o filho amado. Os irmãos tiram a túnica, o que identifica quem ele era, o filho amado. Fala sobre revestimento. As ações de Satanás na minha vida, na sua vida, é para tirar o revestimento que recebemos de um pai que é zeloso, amoroso pelos seus filhos. Deus é o nosso Pai, Deus tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, tem nos dado uma vestimenta chamada a decisão, a confiança, o entendimento, a devoção, a identidade de ser chamado filhos de Deus. Ele nos deu. E aí talvez pessoas que dão mais crédito às vozes, que dão mais crédito às ações malignas, em determinados momentos acabam sendo instrumentos de Satanás, só para machucar você. E a gente nunca espera ser machucado ou ser tocado por alguém que a gente ama, alguém que está do nosso lado. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é se sentir assim. Eu já vivi isso. E quantos aqui não já viveram isso? De amar alguém, de sentir que você, nossa, eu posso confiar, eu posso deixar minhas costas livres, que essa pessoa vai estar guardando as minhas costas. E do nada, uma punhalada. Do nada, um golpe. Do nada, uma situação que derruba você. Você não espera. Como?
como achar forças, como ter combustível para continuar sendo um crente, um cristão, para caminhar, ter a fé em Deus. Se você olha as pessoas que eram para somar com você, está do seu lado, e elas estão te machucando, te ferindo, como? Isso acontece, pastor? Na igreja, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Basta alguém dar lugar ao inimigo. Basta alguém não ser decidido a viver uma vida com Deus e não amar Deus acima de todas as coisas. Se você não serve a Deus, você serve ao mundo. E o mundo jaz no maligno. Então está servindo a quem? O inimigo. Ele, o tentador. Ah, mas o fulano é bonzinho. Amém, glória a Deus que ele é bonzinho, que ele continue bonzinho. Até o dia que você não pise no calo dele. Precisamos conhecer Jesus. E conhecer Jesus não é empurrar uma religião para ninguém. Conhecer Jesus é viver um relacionamento com o Salvador. É só mostrar o amor dele. É só sentir que a gente é amado e que o sacrifício da cruz foi por todos. Não foi pelo povo da igreja Comunhão Rara e os evangélicos. Não! O sacrifício da cruz foi pela humanidade, porque o sangue de Jesus é poderoso para purificar o pecado de todo mundo e de toda a galáxia, irmãos. É poderoso demais. A criação, a natureza aguarda com expectativa o dia em que o Filho voltará. A natureza aguarda a manifestação de Deus na sua volta. Há uma grande expectativa para a volta de Jesus. A própria natureza aguarda e ela dá sinais. A natureza emite sinais. E você está vendo a natureza dizendo: Jesus vive, Ele está voltando. Como achar combustível para se manter de pé num cenário de traição como esse? Os irmãos pegam José, joga ele dentro de um poço, de uma cisterna que estava vazia, sem água. Eu começo a imaginar que poço, cisterna, para jogar José e não conseguir sair sozinho, era fundo. Então se arrancam a túnica dele, que era a veste sobre ele, não arrancaram com carinho. Ah, peraí, José, deixa eu tirar uma manguinha por ver. Não, já saíram rasgando tudo, dando bufete nele, e já joga logo aí. O ódio, a irritação, tudo por quê? Ciúme. Onde começou? Ciúme, uma coisa pequenininha, né? Ciúme, o queridinho do papai, é o caçula, é o que mamou mais, pequenininho. É assim. Satanás, para entrar na vida de alguém, ele precisa disso aqui. É uma brechinha. Só isso. E ele faz uma desgraça na vida do ser humano. O ódio já estava entre os seus irmãos. A irritação. Eles jogam o irmão naquela cisterna. Jogam ele naquele lugar. E depois vão sentar e comer pão. Sentam próximo e começam a comer pão. Queriam matar, mas um dos irmãos, o Rubens, fala assim: não faz isso não, gente, é nosso irmão. Vamos ter o peso do sangue dele sobre as nossas mãos. Não faz isso não. Aí sentado, um deles fala assim: olha, está vindo uma caravana, vamos vender ele como escravo? E vendem José. E às vezes você está vendido em suas emoções, mas tudo isso é processo. O que eu quero falar nessa manhã não é sobre o fato do desencontro e da briga entre irmãos, mas eu quero falar como Deus trabalha na sua vida para você chegar a um lugar de amadurecimento. Eu quero falar como Deus trabalha no seu processo de crescimento para mostrar quem você é nele e o que você pode se tornar. Amém, irmãos? José representa um tipo de pessoa que foi gerado no amor, sim ou não? Sim. Nasceu e a sua chegada trouxe alegria e prazer na casa de seu pai, sim ou não? E é notório e dá para a gente saber que sobre o texto que foi lido,
que a vida de José havia um propósito divino. Sim ou não, irmãos? Na vida de José, para sofrer como ele sofreu, viver situações como essa, só podia ter um propósito de Deus. E aí eu olho para esse público maravilhoso que aqui está, para você que está nos assistindo aí na live, e eu quero dizer para vocês, se vocês olham para o seu quadro, e ver que o seu quadro é parecido com o de José, tem sofrido perseguições, traições, espancamento, e você ainda está vivo, Deus tem um plano em você. Tem algo para ser completado na sua vida. Porque só se atira pedra em árvore que dá fruto. Só se catuca, só vai buscar alguma coisa que é boa. Então se você é bom, vão perseguir você. Já viu alguma árvore seca, sequinha, não tem nada, nem folha ela tem. Você vê alguém querer subir nela? Não, vai despencar, está podre, não tem nada. Você vê alguém procurar sombra em árvore seca? Não. Mas se você é uma árvore que está frondosa, tem folha, não tem nem fruto, mas já tem folha, faz sombra, o pessoal vai querer fazer até um balanço debaixo de você. Vai ter gente que querer ficar pendurado em você. Tem pessoas que querem ser levada pela oração do outro, pela vida do outro, quer ter a vida do outro, mas não quer ver a vida dele. E o Senhor está nos ensinando, nesse caminho de construção, a viver uma vida, porque nós temos uma história. E qual é a nossa história hoje? Daquilo que nós estamos sendo formados e gerados no Senhor. Eu quero falar de um jovem que começou a conhecer e Deus começou a trabalhar em sua personalidade. Deus começou a tratar na vida de José em sua personalidade. E deixo como primeiro tópico aqui: personalidade é o conjunto de qualidade que define a individualidade de uma pessoa moral. Eu vou repetir para que você guarde isso em seu coração. Personalidade é o conjunto de qualidade que define a individualidade de uma pessoa moral. Ou seja, havia qualidades em José que se destacava de seus irmãos. Havia qualidades em José que o destacava de seus irmãos. Essas qualidades vinham da sua personalidade, era único, era dele. Deus tinha um plano na vida dele, então era algo que Deus colocou nele. Você vê que eu disse lá anteriormente, que ele saiu com alegria para servir aquilo que o pai pediu, para ir buscar notícia dos seus irmãos. Se seus irmãos o tratassem mal, ele fosse um cara inflamado igual os irmãos, pai, não vou não. Ou ia fingir que foi e não foi. Mas não, ele foi. Obediência. O filho que é obediente, ele está debaixo de bênção. E a bênção do Senhor está sobre filhos obedientes. Quem está debaixo de obediência está protegido pelo Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor Jesus? E o que podemos ver no processo de formação do Senhor na vida de José é que da liberdade que ele tinha, ele foi levado a um cativeiro. Estava feliz, livre, saindo pelo caminho para ver notícia dos seus irmãos, com o coração cheio de expectativa, exibindo talvez a sua túnica que seu pai fez, colorida, todo feliz, todo proso. Mas ele era um sonhador, o sonho dele estava agoniando alguém. O sonho dele era grande demais, o que ele tinha para ver era grande demais. E às vezes nem todo mundo concorda com a grandeza de Deus na sua vida. E aí, o que se faz? Problema dos outros. Eu preciso viver aquilo que é grande de Deus na minha vida. Você precisa viver. Porque se você viver a sua vida debaixo de opinião, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ver a sua vida debaixo de decisão. Quem vive por opiniões não chega a lugar algum. Agora quem tem sua decisão não anda de opinião. Você pode ouvir conselhos que
O sábio Salomão vai dizer em Provérbios que há sabedoria na multidão de conselhos. Eu, como pastor da igreja, eu faço isso aqui. Quando o negócio é decisão mais séria, apertada, eu chamo meus conselheiros, os líderes de departamento. Eu chamo o concílio da igreja. E se fugir da nossa alçada, eu corro para a sede. Eu tenho um pastor, eu sou pastoreado. Então, há sabedoria na multidão de conselho. Agora, você não pode ver de opinião. Ah, é porque eu acho. Irmão, fica com o teu achismo para lá. Porque eu sei quem eu sou no Senhor, estou decidido em Deus. Deus me deu uma palavra e eu vou seguir no curso dessa palavra. E é disso que se trata a minha vida e a sua vida nesse lugar. Dá para dar um glória a Deus aí, irmãos? Aleluia. Aleluia. Podemos ver que no processo de formação do Senhor na vida de José, ele sai da liberdade e vai para um cativeiro, ou seja, Deus começa a experimentá-lo. Experimentar ele nas suas qualidades, nas suas qualificações. Você sabia que as suas qualidades serão colocadas no fogo? Você sabia que as suas qualidades vão ser experimentadas? Então, se você já é uma referência, se você se destaca, se você tem algo de Deus na sua vida, será experimentado pelo Senhor. Isso é bom. Isso é bom, porque vai forjar cada vez mais quem você é. Claro que momento como esse, sofrer como o José sofreu, de sofrer os maus tratos pelos próprios irmãos, ser jogado num poço, isso é difícil, irmão, não é para qualquer um não. Mas nós vamos entender a história toda. Você já sabe a história toda. Eu vou chegar num caminho com você de entendimento, para que você possa entender o que Deus fez com ele, e o porquê de se passar por essas provações. Então eu começo a entender que as qualidades que nós carregamos no Senhor, isso vai gerar um processo. Qual o processo? O processo do fogo, que é para saber se aquilo que a gente tem dentro de nós é ouro, prata, ou é palha, ou é feno. E aqui podemos ver o Senhor potencializando nesse fogo, o que, irmãos? A formação de caráter de José. José começa a ser trabalhado no seu posicionamento agora de caráter. Porque o texto vai dizer, antes de dizer o texto, deixa eu explicar o que é caráter para você. Caráter é construído por meio de hábitos e relações que fazem parte da experiência individual de uma pessoa. O caráter é o que define a personalidade ou a índole da pessoa. Deu para pegar isso aí? Então, isso é caráter. Então, o caráter são os hábitos e relações que fazem parte da experiência individual de uma pessoa. O caráter é o que define a personalidade, algo peculiar, algo que é seu. Isso define a sua índole. Quem é essa pessoa? Uma pessoa de caráter, uma boa pessoa, é um bom homem, um bom exemplo, um pai de filhos, uma mãe de filhos, uma pessoa exemplar, sempre firme na presença de Deus. Eu não tenho que reclamar. Um bom vizinho, uma boa vizinha, um bom funcionário, um bom patrão, uma pessoa de caráter. O Evangelho é para justamente reparar o nosso caráter, é trabalhar em nossas informações e na personalidade, para que cada vez mais eu e você, nós, estejamos mais parecidos com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, vendido e longe do amor dos seus pais, ele precisa achar força, José, para superar o quê? A dor da traição. Vendido a um grupo de ismaelitas que leva ele para o Egito, José agora está começando a tentar colocar em ordem seus pensamentos. Mas eu só fui buscar informação do pai. Meu Deus, só porque eu falo do meu sonho. Meu Deus, só porque eu sou alegre, só porque eu recebi a túnica, rasgaram a túnica, o presente do pai. E agora? Será que eu volto para casa? Me venderam por moedas de prata. Meu Deus, agora eu vou para onde? Para onde que eu vou? Que terra é essa? Quem são os 6 homens? Imagina o coração de José, gente.
Eu estou entrando na cena, eu preciso conjecturar isso com você para que a gente possa entender. Talvez você se ache num lugar como esse, num isolamento social, numa crise depressiva, achando que você está perdido e que não há solução para você, mas nessa manhã o Espírito de Deus está falando ao seu coração, ao meu coração: tem solução, tem jeito para você, tem esperança, tem avivamento, tem poder de Deus para a sua vida. E ele, no meio dessa confusão toda, vendido, como se achar força, como achar combustível para ficar de pé, no meio de tanta traição, de tanta coisa, ele começa: eu preciso achar, me concentrar, para superar a dor da traição, preciso superar essa dor. E a única forma que, lendo as Escrituras, entendendo o texto, que eu vejo, que faz José superar e permanecer de pé, é a sua identidade. A identidade, porque ele sabia que ele não perdeu paternidade, ele foi arrancado do lugar onde ele estava. Ele estava fluindo, mas os maus tiraram do lugar que ele estava. Uma coisa é você sair com seus próprios pés, uma coisa é alguém tirar, porque você foi levado ao lugar de provação. Então ele foi levado ao local de provação, mas ele tem paternidade, ele não recusou sua paternidade. E aí o que ele entende? Eu tenho pai, eu sei de quem eu sou filho. Eu sou filho do velho Jacó, que agora é Israel, servo do Deus vivo. Eu sou José, filho do meu pai. Isso mantém ele firme e de pé, com saudade do amor do seu pai, com saudade de voltar para a sua terra e para a sua casa. Mas agora ele é dado a viver o processo, agora ele é dado a ir para um caminho que ele não escolheu. Isso é viver intimidade. E nessa formação, ele começa a entender na identidade, e ele começa a trabalhar em sua fé, que começa a se tornar um combustível para colocá-lo de pé. No verso 36, a Bíblia diz que Potifar, comandante da guarda de Faraó, ele compra José como um de seus escravos. E a história vai narrar que Potifar observou tudo quanto José colocava as mãos para fazer, depois de ter comprado como escravo, de ter levado para sua casa. A história vai dizer que Potifar depois começa a observar a José, e tudo quanto que ele coloca as mãos para fazer, começa a prosperar, começa a dar certo. Potifar começa a analisar: esse menino tem futuro, esse menino é bom, é um escravo bom, é um menino de negócios. Olha aí, qual era a formação do pai, quando falou para o filho: vai ver meus negócios, e o filho foi arrancado do lugar. Agora ele vai para a terra estranha, e lá ele trabalha o quê? Cadê vocês, irmãos? Em negócios, mas só que é na casa de outro. Mas aquilo que é dele não se perde. Deus estava formando ele em um homem de negócios. E aí eu quero falar para os homens de negócios nessa manhã. Você que é empreendedor, ou você que tem um sonho, e vai ser em nome de Jesus. Recebe aí, varão. Você precisa saber quem é seu pai. E ele está te ensinando a tocar os negócios. Como tocar os negócios do pai? Sendo obediente à voz dele. Não adianta você ter um negócio grande em suas mãos, mas não ouvir a voz do pai. Se Deus está te dando negócios, Deus quer dar negócios grandes aqui. Eu já vou aproveitar e liberar isso aqui. Os que são do Espírito vão discernir as coisas do Espírito. Deus quer fazer aqui grandes homens de negócio, quer levantar você. Mas para quê, pastor? Para servir a casa do Pai. Se você entende que você tem pai, tem paternidade, Ele vai levantar o seu negócio, vai abençoar seus negócios, vai fazer você conhecido no bairro. Para quê? Para que você venha tirar o irmãozinho, seu irmão que está lá no sufoco. Vem para cá, trabalha comigo, vou te dar oportunidade. Tu sabe trabalhar não? Vai trabalhar comigo, eu vou te ensinar. Eu aprendi com Jesus, vou te ensinar.
O mesmo Deus que deu na minha mão vai fazer na sua também. Vou trabalhar em você. Você vai ser um curado para curar. Você vai gerar. Porque é para isso que Deus começa a dar posses aos seus filhos. É para isso que Deus começa a enriquecer os seus filhos. É para trabalhar em prol do reino. Porque de que adianta? Aleluia. Aleluia. Quero aproveitar e falar para os empresários que nós temos aqui. E aos irmãos, nós vamos estar numa campanha de oração pela vida de vocês, tanto na sala de oração, quanto também nas vigílias. Então procure a secretária da igreja e dê o seu nome, para que a gente possa estar orando por você e pelos seus negócios. Você que ainda não tem um negócio, mas tem ele aqui na mente, está no coração seu e no coração de Deus, vamos botar isso para fora. Eu vou gritar isso no monte por você. Quero somar com você nisso. Deus tem para dar, mas quem quer? Quem será generoso? Quem será grato? Quem há de fazer a obra do Senhor? Ele quer. Tiago vai falar assim: pedis, pedis e não recebeis. Por quê, Senhor? Porque pedis mal, para esbanjares em seus próprios prazeres e deleites. Mas se você pedir com coração para servir o próximo, nada vai parar você. Nada vai parar você. É uma lei de Deus. É a lei. Então semeie, que certamente colherás, rica e abundantemente. Potifar começa a ver aquele menino que começa a se destacar no meio dos outros escravos que ele tinha, e Potifar chama José e agora dá a chave de sua casa, começa a colocar para liderar os seus negócios, porque aquilo que estava sobre a vida de José era notório, e tudo quanto ele colocava as mãos para fazer, prosperava, porque era ungido do Senhor, separado por Deus para viver uma história. Mas quando tudo parecia estar indo bem, quando os negócios pareciam estar indo de vento e popa, José estava livre, mandando na casa de Potifar. Aí o seu caráter é provado no fogo agora. Mais uma vez, a narrativa do texto vai dizer que a mulher de Potifar tenta seduzir o homem de Deus, ou seja, o caráter e a fidelidade dele foi agora para o fogo. A mulher de Potifar tenta seduzir. Ele tem acesso a tudo da casa de Potifar. José tem acesso a tudo, aos seus negócios, estava gerenciando tudo. Tinha liberdade novamente. Até o momento em que se depara com a sedução. A narrativa do texto vai dizer que aquela mulher incansavelmente tentava seduzir, levar ele para a cama. Assim às vezes somos nós. Tá, é tudo indo de vento e popa, mas sempre vai vir uma sedução. E nem sempre a sedução que eu estou dizendo, ela vai ser a sedução da prostituição, mas a sedução da infidelidade, da falta de amor, da inconstância, da indecisão. O inimigo vai tentar seduzir você com coisa pequena para depois aprofundar você e outras coisas que você vai olhar, mas eu cheguei aqui como? Foi só aquela portinha, aquela brechinha, foi só aquela janelinha que ficou aberta, tarde da noite, que não deveria. Então cuidado, sai da janela da vida, e fica no lugar onde o Senhor te chamou e te plantou. Aleluia. Observe que mesmo José, quando essa mulher tenta seduzir José, a Bíblia diz que ele foge dela. Ele responde à mulher: como poderia eu ser infiel ao meu Senhor? E também como poderia eu pecar contra o meu Deus? Na sedução daquela mulher sobre a vida de José, o seu caráter estava sendo provado. E ele diz assim: como posso eu ser infiel a quem abriu a porta da sua casa e me deu o governo dos seus bens? Como posso eu ser infiel, mulher? Ele diz aquela sedução. Ele diz aquela sedução mais uma vez, com outra palavra: como posso eu ser infiel também ao meu Senhor? Que se trata, pastor? Talvez essa manhã alguém precisa gritar isso hoje. Está sendo seduzido,
está sendo perseguido, está a um fio de dar um passo e cair, está na corda bamba da vida. Como resolver? Você precisa levantar a sua voz e dar um grito contra essa sedução maligna. Você precisa dizer: como serei eu infiel ao ministério que o Senhor me confiou? Como serei eu infiel à minha esposa, ao meu esposo, ao meu namoro? Como serei eu infiel nas finanças? Como serei eu infiel ao meu Senhor que me confiou todos esses bens? Alguém nessa manhã precisa levantar a sua voz e dar esse grito a essa entidade maligna chamada sedução. Alguém nessa manhã precisa se posicionar naquilo que está sendo construído no Senhor e de fato mudar a sua história e mudar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Observe que José, mesmo fazendo bem, a palavra da mulher pesa contra ele, Potifar o lança na prisão. Aí agora, da liberdade, volta ele para a prisão. E agora mesmo lá na prisão, do capítulo 39, do verso 21 ao 22, o Senhor abençoa José mesmo na prisão. E tudo que ele está ali no cárcere, vivendo, fazendo, começa a prosperar. Onde o carcereiro libera poderes sobre ele novamente. O que eu quero dizer com isso? Talvez você se encontre preso, e você ainda está funcionando no automático, porque a unção de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida é notório, até o mundo vai querer aproveitar. Já viu grandes homens e mulheres que cantavam na igreja e vão cantar no mundo, ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro, vai ficar famoso, mas começou aonde? Na igreja. É filho de crente. É o dom de Deus, o que Deus dá, Deus não toma. Agora no dia do juízo ele vai cobrar. Servo bom e fiel, lembra dos 10 talentos? O que fizeste com aquilo que eu te dei? No grande dia do juízo do Senhor, Ele vai cobrar aquilo que Ele te deu. Quer fazer hoje do jeito que você quer? Faz, é você e Deus. Qual é o meu trabalho como pastor? Agitar você, conscientizar você, a sair da inércia. O que é isso? Dessa indecisão. Que lado que eu vou? Vai para o lado de Jesus, meu filho. Vai para o lado do Senhor. Fica firme, mas é sofrimento com Jesus. E quem disse que lá fora tem felicidade? É falsa felicidade. Vai usar da sua carne, vai usufruir do seu corpo, vai sujar você, vai prostituir você, e depois você não servir para nada, ó. Pum. Eu quero um cavalo novo. Pum. Tem outro. Pum. Cuidado. Cuidado. Então valorize o que você tem, a porção do Espírito Santo que está dentro de você. Torno a dizer, do que você está sendo construído. Bendito seja o nome do Senhor. José precisava se lembrar de como tudo começou. E aí eu lendo essa parte do trecho, eu falei, meu Deus, estava tudo bem, ele volta, e eu comecei a perguntar para o texto. Mas por que tinha essa necessidade de ele voltar? Ele falou a verdade, foi fiel, ele gritou com a mulher. Ele podia falar, não, Potifar, tu não sabe que tem casa não, rapaz, aquela mulher tua é uma prostituta. Que não quer nada com nada não, cara. Ele podia. E nem sei, o texto não fala se ele falou ou não, se defendeu ou não, o texto não fala. Mas irmãos, olha a necessidade do Senhor continuar trabalhando no caráter. Olha a necessidade do Senhor continuar trabalhando na vida de José. Porque não era aqui, a casa de Potifar ainda não era o topo. De repente você acha que está tudo fluindo bem, está tudo legal. Não, estou legal, estou dizimando, ofertando, estou cantando, eu estou indo, eu estou fazendo no automático. E ainda não é o topo. Ainda não é o lugar que Deus preparou para você. Tem um lugar maior nas regiões celestiais. E tem uma mesa posta para você se assentar. Então pare de viver no raso, pare de viver no pouco. Cresça espiritualmente, emocionalmente, cresça no Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu comecei a perguntar, e por que isso, Senhor? Por que isso? Porque ele precisava lembrar de como tudo começou. E foi através de quê? Dos sonhos. Eu sonhei que um dia o sol e a lua se dobrou perante a mim, e 11 estrelas
Pai, meus irmãos, eu sonhei. Cadê os seus sonhos? Cadê a sua intimidade com o Pai? Cadê tudo aquilo que Ele confiou em você? O que você está fazendo com os seus sonhos? Cadê seus sonhos? Cadê seus molhos, seus feixes? Cadê? O que nós estamos apresentando para o Senhor nessa manhã? Na passagem da mulher samaritana, quando ela vai buscar água, Jesus, antes de dar a água para ela, a água viva que podia transformar, Ele primeiro pede a água que ela tem. Jesus, antes de oferecer a água viva que Ele tinha para libertar ela, Ele falou assim: dá-me da água que tu veio buscar, dá-me do que tu tem. E eu pergunto, o que você tem para o Senhor? Você tem alguma coisa para dar para Deus nessa manhã? Jesus vai sempre estar perguntando: dá do que tu tem, e eu vou te mostrar o que eu tenho para você agora. É relacionamento, não é troca não, é conhecimento. Relacionamento é isso. A gente precisa sentir prazer em viver uma vida com Deus. Viver relacionamento com Deus é prazer. Tem que ser prazeroso, não pode ser um peso. Amém, irmãos? Ah, Senhor, por que então tudo começou com os sonhos? A formação sobre a vida de José continua, e o espírito de discernimento e sabedoria, ele começa a forjar José onde? Na cadeia, na prisão. Veio sobre ele o espírito de discernimento, sabedoria. Lá na cadeia ele começou a ter discernimento, revelação sobre sonho. Foi lá que Deus trouxe ele de volta ao início. Você vai entender, o espírito de sabedoria vai entrar em você, e o espírito de discernimento agora, para que você comece a discernir o sonho que eu te dei. Penso eu, e acredito, que é nesse inteirinho, que José começa a forjar, mais ainda, sua identidade, sua personalidade. Seu caráter estava irrepreensível diante do Senhor, irrepreensível, porém lhe faltava discernimento, e ele precisava discernir esse momento, e o texto diz que a mão do Senhor estava sobre ele mesmo no cárcere. Ele começa a discernir, ao ponto dele chegar, nas últimas conversas, com um dos presos, ele diz assim: lembra-te de mim, quando estiveres diante do rei. Isso é discernimento. Ao começar a discernir os sonhos, e num certo momento, ele discerne o sonho de Faraó, e isso traz agora de volta a liberdade, não só a liberdade, mas um posto de governador do Egito. No processo de discernir, José começa a crescer e a evoluir, de uma forma tão grande, que ele é levado ao Faraó, e ao discernir o sonho de Faraó, agora ele está em liberdade, ou seja, saiu do cativeiro, está no lugar de liberdade novamente, ganhou o status, ganhou a posição, um lugar mais elevado, maior do que a casa de Potifar. Agora ele se torna governador do Egito. Depois de Faraó, era José que mandava. Era para você começar a glorificar o Senhor. Eu queria que você já entendesse a mensagem aqui, que depois de Jesus somos nós. Depois de Jesus é a igreja. Isso se compara com a gente. Jesus veio, fez tudo que tem que fazer, falou assim: agora ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer, se for batizado, será salvo, e eu vos dou poder e autoridade para pegares em serpente, e beber e comer alguma coisa mortífera, e não fará mal algum. Ou seja, poder, autoridade, domínio, o Senhor Jesus deu para mim e para você. Depois de Jesus, quem é? A igreja, os filhos, os cristãos, poderosos, poderosos. O que nós estamos fazendo com o poder que uma vez nos foi dado? É disso que se trata o sermão.
É disso que se trata a nossa vinda aqui, o que nós estamos fazendo com todo o poder e autoridade e governo de Deus. Eu falei, meu Deus, isso é forte e profundo, Senhor. Pois bem, muito bem. Aqui eu começo a entender, irmãos, o que Tiago escreve em sua epístola, em Tiago capítulo 1, verso 1, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de muita alegria ao passar por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro e em nada deficiente. Eu comecei a entender que era isso que Deus estava fazendo já em José, e já estava irrepreensível, perfeito, pleno no Senhor. As deficiências de José estavam sendo tratadas e curadas em sua vida. Agora, só lhe faltava uma última coisa, uma última formação de Deus na vida de José. Estou caminhando para o final. A última formação na vida de José ainda o que faltava para ele? Viver o perdão. Embora o seu coração já estava tratado, mas ele ainda não tinha visto seus irmãos pessoalmente. E agora governador do Egito, um homem de postura, de posição, ele podia fazer o que queria. Andou ele sobre as terras do Egito, fez os grandes celeiros, mas não voltou na terra do seu pai. Por quê? Faltava o perdão. Ele não queria voltar no lugar da ferida. Sendo ele a autoridade, tendo poder, ele não foi lá para ver o pai. Mas o tempo da necessidade chegou, e os seus irmãos foram até ele. Propósito do Senhor. Deus tem os seus meios. Deus vai promover meios para que você possa liberar perdão sobre a vida de alguém que você ainda não liberou. E o maior nível de libertação é o perdão. Perdoe a todo tempo, a todo instante. Perdoe. Uma vez perguntaram ao Senhor, quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? O Senhor Jesus disse, 70 vezes 7. Ou seja, a todo instante, a toda hora. Perdoe. Pisou no seu pé? Pisou no seu pé. Perdão. Te deu uma fechada no trânsito? Perdão. Você é ofendido, mas você pede perdão. Quem tem perdão, está livre. Quem não tem perdão é que está preso. Então quem é que é o crente na verdade? O que Jesus nos ensina é viver uma liberdade. Qual é a liberdade? Livre de sentimento que aprisiona. Nós estamos vendo nessa geração pessoas presas em sentimentos. É porque eu não concordo, é porque eu não aceito, fulano é assim, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Vai para o inferno, meu irmão. Para com isso, está alimentando um sentimento que não é para estar aí. Está vivendo uma coisa que não é para viver. José precisava viver esse momento. Então o Senhor promove o grande encontro, porque ele era irrepreensível na sua integridade, na fidelidade, no seu compromisso, mas lhe faltava o perdão. E ver os seus irmãos era lembrar de todo o passado, porque a gente sabe aquela história, né, irmãos? Quem bate esquece, mas quem apanha carrega marcas. Quem bate esquece, mas quem apanhou carrega marca. Tem um ditado assim. E Deus queria tratar de José justamente nessa área. Você não tem que carregar marcas, porque o lugar que eu te estou chamando é para viver no topo da espiritualidade. É para viver um governo forte. Você não pode mais ter queda em suas emoções. Pega aí, irmão. Você não pode ter queda mais em suas emoções. Você precisa estar forte, convicto daquilo que você foi chamado. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, estou quase voando daqui do púlpito hoje. Há uma graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. E eu gostaria que você aproveitasse toda a oportunidade que Deus te dá de mudar o ambiente pela qual você vive. Nós temos a oportunidade de mudar muitas coisas nesse dia. O Senhor está nos dando, através da sua mensagem, da sua palavra, do poder de decisão.
É uma manhã de mudança. É uma manhã de mudança. O Senhor promove o encontro com José e seus irmãos. O texto vai narrar que ele chora muito quando vê os seus irmãos. Principalmente o seu irmão Benjamim, que era da mesma linhagem. Filho do mesmo pai, com a mesma mãe. Ele chora muito. Chorar é bom, irmãos. Chorar você lava a alma. Chorar lava a alma. Existe um momento na nossa vida, eu falei isso ontem com o Ministério de Libertação. Existe um momento na nossa vida, irmãos, que nós somos levados a um deserto. E nós somos como uma árvore, a única árvore num deserto. E lá está. E não tem água. E a única coisa que pode regar a raiz dessa árvore é a sua própria lágrima. Eu fui levado a esse deserto. Eu sei do que eu estou falando. Eu chorei. E as minhas lágrimas regaram minhas raízes. E ela cresceu, se aprofundou, buscou o nutriente necessário. E hoje eu não sou mais uma árvore no deserto, porque passou. Eu falo para pessoas nessa manhã que precisa deixar o passado passar. Deixe o passado passar. Pare de carregar o seu passado no presente. A palavra diz: passado, passa por esse momento. Viva o novo de Deus em sua vida. José libera perdão, restaura aliança com seus irmãos. O texto vai dizer que os seus irmãos ficaram com medo de sofrer uma retaliação, porque agora ele estava aqui. O sonho do menino, o sonho do menino virou realidade. Os irmãos se dobram agora porque ele é governador, não é o menino da túnica colorida. O menino virou homem, governador. Os irmãos se curvam. José, não mata nós não, nós não sabia o que estava fazendo não, José. E ele diz: não, fiquem em paz, eu não vou fazer mal nenhum a vocês não. Traz o pai que eu estou com saudade, traz todo mundo para morar aqui. Ele cresce, ele conclui a maior etapa da sua vida, que é esboçar o amor. Se é para Jesus, pode ser melhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Oh Jesus, obrigado Espírito Santo. Se não fosse o Senhor e a sua graça, se não fosse o seu amor. José cresce, chegou no topo da santificação, da qualificação que é o amor. Um coração como o de Jesus. Ele amou quem lhe odiou, ele amou quem lhe feriu, ele amou quem lhe machucou, ele amou quem o desprezou, ele amou, mesmo sendo da sua linhagem, ele amou. Eu vejo em José um coração parecido como o de Jesus. Nessa manhã esse coração está disponível para você. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu convido aqueles que estão decididos a viver uma experiência com o Senhor, a se colocar de pé nessa manhã.